Olá, tudo bem? Eu sou a Ariovânia Sano, sou advogada, professora, e hoje nós vamos conversar sobre aquela situação em que o segurado empregado, ele vai no INSS, passa por uma perícia médica e o perito do INSS diz que ele está apto para o trabalho, ou seja, que ele tem condições de voltar a trabalhar. Esse mesmo segurado, empregado, ele volta para a empresa dizendo que o INSS lhe deu alta previdenciária, que indeferiu o seu benefício. A empresa encaminha esse segurado para o médico do trabalho e o médico do trabalho diz que ele está inapto para o trabalho, que ele não tem condições de voltar a trabalhar. Como que fica a situação desse segurado, desse empregado? Esse é o famoso limbo jurídico trabalhista previdenciário. Eu coloquei no material de vocês os meus contatos. Dá uma olhadinha aí, ó. No meu Instagram, @ariovania.sanoadv, o meu e-mail, ariovania@sanoadv.com.br, e aqui tem um link também que tá todos os meus contatos. Se vocês tiverem alguma dúvida, enfim, eu estou à disposição de vocês. Pois é, o que é efetivamente o limbo? Vocês viram que eu coloquei aqui, ó. Aqui é o empregado. Empregado, quando a gente fala de empregado, a gente está dizendo que ele é um seletista com carteira de trabalho assinada. E aqui é quem? O INSS. Melhor dizendo, o perito. Gente, eu estou escrevendo com o mouse, tá? Por isso que tá assim a letra. Ou melhor dizendo, o perito do INSS. Então, o que é efetivamente o limbo? Muitas pessoas confundem e não conseguem entender o que é o limbo. Quando eu consigo caracterizar que a pessoa de fato está no limbo jurídico? Vamos pensar na seguinte situação. O segurado, ou seja, empregado. Todas as vezes que a gente falar na situação do limbo, a gente tem que entender que é um segurado empregado, com carteira de trabalho assinado. É um pleonasmo falar isso, mas é isso que a gente precisa entender. Então tá, esse segurado, esse empregado, ele foi para o INSS, seja uma convocação por conta do pente fino, seja um novo benefício que ele está dando a entrada, seja uma prorrogação do benefício, e o médico do INSS diz que ele está apto para o trabalho, que ele tem condições sim de voltar a trabalhar. Esse segurado, ele vai para a empresa e fala, olha, eu fui lá no INSS e o perito disse que eu tenho condições de voltar a trabalhar. Então, eu estou aqui me colocando à disposição de vocês porque eu preciso trabalhar. A empresa, normalmente, ela tem algumas situações. Ou ela, de fato, encaminha esse segurado, esse empregado, para o médico do trabalho, que é o correto, para que o médico faça o ASO, né, faça o atendimento desse segurado, desse empregado, e emita o ASO. Inclusive, é importante lembrar que o ASO é obrigatório que o empregado fique com uma cópia desse documento. Uma cópia tem que ser dele, do segurado, do empregado, tá? O médico do trabalho diz o seguinte, olha, segurado, você não tem condições de voltar a trabalhar. E aí manda esse segurado para casa. Ou seja, ele fica sem receber benefício previdenciário e também sem receber salário. Ele fica, como diz a jurisprudência, à mercê da própria sorte, sem benefício previdenciário e sem salário. Esse é o caso típico do limbo jurídico. Nós temos aí também outras situações que a gente pode entender como a situação do limbo jurídico. Por exemplo, nós sabemos que o empregado intermitente, que veio agora com a reforma trabalhista, essa nova figura. O empregado intermitente, ele fica lá de braço cruzado, né? Eu brinco, sempre brinco, esperando ser chamado. Ele é convocado com 3 dias de antecedência, o empregador diz para ele quantas horas ele vai trabalhar, quais são os dias, o que ele vai fazer. Ok. Esse empregado, ele tem a opção de dizer se ele aceita ou não, e ele pode se recusar, isso tem previsão expressa lá na CLT, e aí esse empregado, digamos que ele aceita, tudo bem, e vai trabalhar. No contrato de trabalho intermitente, é garantido o salário mínimo hora. Então, pode ser que esse empregado trabalhe o mês inteiro, cada dia uma hora, pode ser que às vezes no mês inteiro ele trabalhe 2, 3 dias, pode ser que ele não trabalhe nada, ou seja, o recolhimento previdenciário desse empregado intermitente, ele vai ser com base no salário que ele recebeu, ou seja, nas horas que ele recebeu, e provavelmente tem a chance dele fazer o recolhimento com valor menor que o salário mínimo. Ou seja, ele não vai estar segurado lá na Previdência. E aí, como que fica essa situação desse segurado, desse empregado? Eu entendo que, eventualmente, é possível, sim, a gente colocar ele também no limbo e utilizar o que eu falo lá nos cursos práticos também para esse mesmo empregado a situação do limbo e caracterizar como uma responsabilidade do empregador, utilizando os princípios constitucionais, os princípios dos direitos sociais, mas eu entendo, sim, que é possível essa situação. Nós temos outra situação, por exemplo, o empregado começou a trabalhar em janeiro de 2020. Nós estamos aí na pandemia,
Maio de 2020, esse segurado, esse empregado, ele foi contaminado pelo coronavírus. O que acontece? Antes ele não trabalhava, então ele tem a qualidade de segurado, mas ele não tem carência para recebimento do benefício previdenciário. Então, esse segurado, esse empregado, ele está no limbo? Eu entendo também que ele estaria no limbo. Existe uma discussão, vamos tentar caracterizar isso como acidente de trabalho, porque se a gente caracterizar como acidente de trabalho, enfim, além de todos os reflexos trabalhistas, estabilidade e tudo mais, ele consegue receber o benefício previdenciário. Tá, mas seria uma outra discussão que hoje. Hoje nós vamos fazer uma introdução aqui, de forma geral, do limbo jurídico trabalhista previdenciário. Mas vocês conseguem entender que, eventualmente, eu conseguiria, sim, caracterizar essas outras situações também como limbo jurídico, independentemente daquela situação típica que a gente sempre fala do limbo jurídico? Eu penso que sim, eu penso que a gente conseguiria aí falar do limbo jurídico também nessa questão do intermitente, também nessa questão desse empregado que não tem aí o período de carência, porque, enfim, começou a recolher agora e não se caracteriza como acidente de trabalho, eventualmente. Então, entendo que a gente poderia colocar, assim, tudo isso dentro do limbo jurídico. No nosso material, eu coloquei aí para vocês, então, o que é o limbo, né? É o obstáculo enfrentado pelo empregado ante a avaliação praticada pelo perito do INSS, que considera o empregado apto ao trabalho, e o perito médico do trabalho, que entende que o empregado não tem condições de voltar a trabalhar, que se caracteriza por ser um período no qual o empregado deixa de receber benefício previdenciário e também não recebe salário. Gente, essa situação é muito complicada. E agora vamos lá. Quando que o empregado, o segurado, busca aqui o nosso escritório? Quando ele vai consultar o advogado? É aí que tá. Normalmente, quando que o segurado chega no nosso escritório? Ele chega lá no nosso escritório, muitas vezes com uma folha, né, falando assim, olha, eu fui lá no INSS, o INSS me deu alta, ou indeferiu meu benefício, e eu tô aqui porque eu quero que a senhora resolva aqui para mim, a senhora entre aqui com recurso, o INSS falou que eu tenho 30 dias para recorrer, tá. E aí, nós, quando atendemos esse segurado no escritório, a gente precisa ter em mente, primeiro, ok, vamos resolver a situação dele perante o INSS. Segurado, você é empregado? Sou empregado. E você já informou a empresa que você teve alta previdenciária? Não, doutor, eu preciso informar, mas a senhora não vai recorrer aqui para mim? Muitas vezes é o que ele fala, mas a senhora não vai recorrer para mim? A senhora não vai fazer ação para mim? Tá, ok, mas a gente tem que ter em mente que recurso administrativo ou ação previdenciária não tem efeito suspensivo. O contrato de trabalho continua correndo. E é nossa responsabilidade, enquanto advogados, informar isso para o empregado, para o segurado. Olha, o seu Tício, você teve alta previdenciária, você precisa sim se colocar à disposição da empresa, porque se você não se colocar à disposição da empresa, você pode inclusive ser mandado embora por justa causa. Doutora, artigo 482, a linha I da CLT, súmula 32 do Tribunal Superior do Trabalho, fala expressamente que o segurado, ele precisa voltar para a empresa, se colocar à disposição do empregador. E aí, muitas vezes, quando a gente fala para esse segurado que ele precisa se colocar à disposição da empresa, ele vem e fala assim para nós, mas doutor, eu não dou conta de trabalhar, eu não consigo. E a gente até entende a situação desse segurado, desse empregado, mas pode ser que a hora que ele se coloca à disposição da empresa, se de fato ele não está bem para trabalhar, se ele está incapaz para trabalhar, provavelmente o médico do trabalho vai atestar isso. E aí pronto, ele está inapto lá pela empresa e ele está no limbo. Mas se ele não se colocar à disposição da empresa, ele pode aí sofrer consequências no seu contrato de trabalho. Ele pode ser mandado embora por justa causa, abandono de emprego. Ocorre que muitos advogados não fazem essa orientação. Pelo contrário, o advogado, quando ele é previdenciarista puro, normalmente ele fala, não, seu Tício, estou recorrendo para o senhor, eu vou entrar com ação trabalhista para o senhor, previdenciária para o senhor, não precisa voltar para a empresa, não. E aí é que mora o perigo. Porque quando um advogado orienta dessa forma o segurado, o empregado, ele entende que essa orientação está correta. Ou quando, pior ainda, quando o segurado, né, procura o advogado e o advogado não lhe fala nada, ele entende que todas as orientações que eram necessárias para aquele caso, que aquele advogado já passou para ele. Porque, afinal, ele foi no escritório do doutor, foi no escritório da doutora, estou aqui falando consultório, que é o que eles geralmente falam, né? Eles chegam lá e falam assim, eu fui lá no consultório da doutora.
E é isso que o segurado fala, que o empregado fala. Ele fala, não, eu já consultei a doutora, do que a doutora falou, o que o doutor falou tá certo. Falou que é para eu ficar em casa, eu vou ficar em casa. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Tanto que assim, no meu escritório, uma dica prática até para vocês, o que eu normalmente faço? Eu tenho uma ficha de entrevista que é uma ficha geral. Quando o segurado chega no escritório, o empregado chega no escritório, que eu vou fazer o primeiro atendimento, eu ainda não sei bem o que é, eu pego essa ficha e lá eu vou anotando, porque eu preciso desmembrar se é eventualmente uma ação trabalhista, se é uma ação previdenciária, se é uma ação médica, de direito médico, enfim. E aí depois eu vou para as fichas próprias. E lá eu coloco, por exemplo, que eu orientei esse segurado, esse empregado, se colocar à disposição da empresa. E que, eventualmente, ele, segurado, me disse que não. Por que isso? Porque a gente precisa ter isso documentado. Nós precisamos ter isso documentado, que nós orientamos o cliente, e o cliente, se ele se colocar à disposição da empresa, ele também precisa ter isso documentado. Isso tem consequência no contrato de trabalho dele, e se a gente for entrar com uma reclamação trabalhista, esse documento é documento fundamental para a propositura de uma ação trabalhista na situação do limbo. Enfim, não dá, a gente não consegue falar sobre todos os documentos que seriam fundamentais, mas esse, saibam que é um deles. Então, precisa informar a empresa? Preciso. Então, o segurado foi lá, você orientou ele que ele precisa voltar para a empresa e ele disse, não, doutor, eu não quero voltar. Então, você vai colocar na sua informação da sua entrevista que você orientou o seu tício que ele precisava voltar para a empresa e que ele disse que não quer voltar, que não quer se colocar à disposição do empregador. E faça ele assinar, porque você está deixando claro que você, enquanto advogado, fez a orientação correta. Por que isso? Nós não podemos garantir que esse segurado, que esse empregado vá receber algum salário ou benefício previdenciário se ele não quer sequer se colocar à disposição da empresa. Então, assim, além dele poder ser mandado embora por justa causa, se ele não está à disposição da empresa, em tese ele nem estaria no limbo, porque a empresa nem sabe que ele está em alta previdenciária. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eventualmente, a gente vai propor uma ação previdenciária, mas e se perde a ação previdenciária? E aí ele fica sem receber salário e sem receber benefício previdenciário, porque eu não posso fazer com que o empregador também seja obrigado, compelido a pagar salário, se ele sequer sabia que aquele empregado teve uma alta previdenciária. Então a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Então, colocou na ficha de entrevista, faça esse segurado, esse empregado assinar. Então, a gente já teria aí, por exemplo, uma ação trabalhista, nós teríamos aí, eventualmente, uma ação previdenciária ou um recurso previdenciário, se fosse o caso. Falei para vocês que a gente precisa orientar esse segurado a informar a empresa. Acontece muito também desse segurado, desse empregado, chegar no escritório e falar o seguinte: eu procurei a empresa me disse que era para eu resolver a situação lá no INSS e depois voltar a procurar a empresa. Tá, mas ela te deu algum documento? Não. Ela te mandou para o médico do trabalho? Não. O senhor não fez o exame de retorno? Não. Faz quanto tempo isso, seu tício? Ah, já faz 2 meses, já faz 3 meses. Quantas vezes o senhor foi lá depois disso? Ah, fui 3, fui 4 vezes. Com quem o senhor falou? Ah, falei com a RH. O que você, enquanto advogado, pode fazer? Uma notificação extrajudicial, notificando a empresa que esse segurado, ele obteve alta previdenciária, juntando inclusive aí o documento, né, a carta de cessação desse benefício, dizendo o seguinte, que ele está à disposição da empresa e que, inclusive, ele esteve na empresa no dia tal, falou com a senhora fulana de tal do RH, que orientou isso, isso e aquilo, que no outro dia, assim, ele foi lá e falou isso, falou aquilo. Enfim, a notificação extrajudicial vai depender muito de caso a caso. Mas nós precisamos dizer para a empresa que ele se colocou à disposição da empresa anteriormente e que, novamente, ele está se colocando à disposição da empresa. Por quê? Porque ele não tem como provar que anteriormente ele se colocou à disposição da empresa. E isso pode dar problemas futuros. Então, com essa notificação, a gente tenta minimizar isso. Então, mais um serviço que a gente consegue fechar e oferecer para o segurado, para o empregado, que seria aí a notificação extrajudicial. Lembrando que a notificação extrajudicial, todas as vezes que você for fazer, seja aqui na esfera trabalhista, na esfera previdenciária, no direito médico, gente, precisa ser acompanhada de uma procuração com fins específicos, né? Por mais que seja a procuração tradicional, precisa estar constando lá com finalidade também para a notificação extrajudicial. Precisa ter a assinatura do seu cliente, com toda certeza. Também recomendo que, se for o caso, se você não pegou principalmente uma assinatura dele lá na entrevista, que você pegue a assinatura dele, que ele assine junto com você essa notificação extrajudicial. Por que isso? Já aconteceu, eu tenho colegas que já me narraram isso em cursos dizendo, professora, você tem razão, porque eu fiz isso,
e o empregado depois não quis se colocar à disposição da empresa. Ou seja, ele falou para mim que tudo bem, que eles colocariam à disposição, aí quando a empresa falou volta, ele falou não vou. E aí, como que fica nós, enquanto advogados? Você mandou uma notificação ao Ministério Judicial dizendo que seu cliente estava à disposição, dá a impressão de que isso foi feito por conta e risco do advogado. Então, oriento que sempre pegue a assinatura, seja na entrevista lá, ele dizendo expressamente que ele quer voltar a trabalhar e que ele se coloca à disposição da empresa, ou que ele assine a notificação com você. Outro ponto também, teve até um curso que eu dei esse tempo atrás, falei sobre isso. Na semana seguinte, eu recebi uma notificação exatamente com o exemplo que eu tinha dado em sala de aula. O que acontece? Muitos casos, o advogado manda uma notificação extrajudicial, só que no papel timbrado dele está o endereço antigo, está o telefone antigo que ele já não tem mais. Quer dizer, ou então, às vezes não tem os dados dele na notificação extrajudicial. E aí você precisa responder aquela notificação extrajudicial e às vezes você não sabe nem para quê, nem para onde você vai, para quem ou para onde você vai encaminhar. Então, precisa tomar cuidado com isso. Às vezes o advogado coloca lá, por exemplo, Ariovânia Sano, e não coloca o número da OAB, não coloca o número de telefone atual. Às vezes até tem lá um número de telefone, mas já não é mais dele. Então, toma cuidado. E aí, por exemplo, preciso puxar a OAB, até conseguir puxar a OAB, tentar pegar os dados do aquele advogado na OAB, poxa, né? Melhor facilitar. Então, tomem bastante cuidado com isso. E mais, esse segurado, esse empregado, então ele chega no seu escritório, narra essa situação, que o INSS diz que ele está apto, que o médico do trabalho diz que ele está inapto, e aí ele fala, doutor, doutora, eu até conseguiria voltar a trabalhar, mas sabe o que acontece? Eu tô com um problema na coluna, e para que eu consiga voltar a trabalhar, eu preciso de uma cirurgia X. E o meu plano de saúde, um plano até bom, doutora, que eu tenho lá da empresa, ele não quer me autorizar essa cirurgia, porque diz que é uma cirurgia que não tem previsão no contrato, que não está no rol da ANS, enfim, ou eu preciso de um tratamento, eu preciso de fazer 50 sessões, estou exagerando, 40 sessões de terapia, ou, sei lá, 50 sessões de fisioterapia, e o plano de saúde diz que já excedeu o meu limite de sessões, mas o meu médico me prescreveu, me falou aqui que eu só consigo ficar bom se eu de fato fizer essas sessões de terapia ou fizer essas sessões de fisioterapia, enfim, ele vai te narrar um problema e muitas vezes ele te narra essa situação. E nós, se nós não conhecemos esses direitos, se a gente eventualmente não tem nem a noção do que é direito médico, do que pode, o que não pode, é uma área específica, é uma área diferenciada, assim, mas a gente precisa ter pelo menos essa noção que a operadora de saúde ela não pode negar esses tratamentos. Ela não pode limitar tratamento se o médico que assiste aquele paciente lhe prescreveu aquele determinado tratamento. Ela não pode vir simplesmente negar. É longo o tema, mas saiba que não pode negar. Tá, por quê? Porque não. Nós temos a súmula 102, nós temos a súmula 93, nós temos a súmula 105 do Tribunal de Justiça de São Paulo e de outros tribunais. Nós temos a Lei 9656 de 98, para quem tiver interesse, nós temos a Lei 8080, enfim. Fato é, a operadora não pode negar. Se eu não tenho essa noção, eu simplesmente vou dizer para o seu Tício, seu Tício, pois é, difícil mesmo, né? Mas essas operadoras, né? Olha, negam tudo, né? E pronto, eu não vou dizer para ele, mas seu Tício, ela não pode negar. Olha, não é minha área, mas procura um advogado especializado na área. Ou olha, seu Tício, não é muito minha área, ou eu faço também. Enfim, o importante é que você, que eu, que nós, enquanto advogados, saibamos responder aquele problema, conseguir que seja possível resolver aquela situação daquele segurado, daquele empregado. Porque fato é, quando esse segurado busca o seu escritório, ele não está buscando muitas vezes um advogado previdenciarista, um advogado trabalhista. Sem contar que quando a gente fala do limbo jurídico, nós estamos falando da previdenciária? Estamos falando, certamente, porque nós temos um benefício que foi cessado ou que foi indeferido. Mas nós estamos falando principalmente da esfera trabalhista, porque é lá que de fato a gente vai discutir o limbo. Aqui no previdenciário a gente vai falar sobre o restabelecimento de um benefício, a concessão de um benefício, mas o limbo propriamente dito, a competência, existe até aí uma lei que já está para ser votada, falando expressamente sobre isso, mas não tenha dúvida, é da Justiça do Trabalho. Então é lá que a gente vai discutir propriamente o limbo jurídico. E alguns advogados não sabem disso, não têm esse conhecimento. E quando o segurado chega no nosso escritório, gente,
ele vai ter certeza de que tudo que você falar para ele, tudo que eu falar para ele, tudo que o advogado, a advogada falar para aquele segurado é, além de ser uma verdade absoluta, que é todas as orientações que era necessária para aquele caso. Afinal, ele te narrou tudo e você já resolveu o problema dele ou vai estar resolvendo o problema dele. Sabendo isso, sabendo que a seguradora não pode negar, sabendo que o SUS, por exemplo, precisa também dar esse tipo de tratamento, gente, você vai orientar o seu segurado. Olha, então busca um especializado. Olha, você quer que eu dou uma analisada no seu contrato? Você quer que eu veja isso? Por quê? Porque ele pode, sim, ter o restabelecimento da saúde dele, simplesmente também com uma ação em face ao plano de saúde. E aí você fala assim, Ariovânia, mas eu vou entrar com pedido de benefício. Tá, hoje ele está incapaz, seja temporariamente, seja parcialmente, enfim, você vai entrar com benefício previdenciário, você pode entrar com uma ação trabalhista, mas veja, na maioria dos casos, tudo que aquele segurado, que aquele empregado mais quer é o restabelecimento da sua saúde. Se você consegue, eventualmente, entrar com uma ação lá no direito médico também, uma ação em face ao plano de saúde ou em face ao SUS e consegue que ele tenha o restabelecimento da sua saúde, gente, sem dúvida nenhuma, esse segurado, esse empregado vai ficar feliz da vida. Por quê? Ninguém quer ficar doente, ninguém quer ficar incapaz, não é mesmo? Então, assim, são coisas, são, né, análises que a gente precisa fazer desses contratos também. Bom, vamos aí no nosso material. Coloquei aqui, então, quais os benefícios de incapacidade eles podem ser cessados pelo INSS. O auxílio por incapacidade temporária, né, que é o antigo auxílio-doença, como o acidentário, aposentadoria por incapacidade permanente, né, que é a antiga aposentadoria por invalidez comum ou acidentária. Lembrando que nós tivemos um número muito grande de segurados tendo os benefícios cessados por conta da medida do pente fino. Então, se nós já tínhamos, né, muitos clientes propensos aí com ações do limbo jurídico, imaginem agora também em face a essa pandemia. Provavelmente muitos segurados estão sendo afastados do trabalho. Como que fica a situação da empresa? Então, assim, hoje está muito em alta o limbo jurídico trabalhista previdenciário. Estava, volto a repetir, já por conta das medidas do pente fino e hoje ainda mais por conta da pandemia. No nosso material, coloquei aqui então, a questão do auxílio-doença por incapacidade temporária, que era o antigo, né, auxílio-doença. Sempre que possível, o ato de concessão ou reativação do auxílio-doença judicial ou administrativo deverá fixar prazo estimado para duração do benefício, exceto se o segurado for encaminhado para a reabilitação profissional. Por que eu coloquei isso aqui? A gente sabe que muitos advogados que estão começando aí na atuação da área previdenciária, da área trabalhista, enfim, entrou com uma ação judicial, o perito colocou lá que, de fato, tem aí um benefício, que de fato ele está incapaz, mas não diz por quanto tempo. E se ele não disser por quanto tempo esse segurado está incapaz, por quanto tempo ele vai receber benefício previdenciário, nós temos um prazo já fixado em lei? Nós temos um prazo já fixado em lei. Dá uma olhadinha no nosso material. O benefício cessará após o prazo de 120 dias, contados da data de concessão ou reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento observado o disposto no artigo 62 dessa lei, ou seja, da lei de benefícios. Quando o segurado ele faz o pedido de prorrogação do benefício, nós sabemos que como é feito esse pedido de prorrogação. Então, digamos que ele tenha conseguido o benefício até dia 30/5. Dia 30/5, então ele tem a concessão até dia 30/5, 15 dias antes, ele precisa fazer o pedido de prorrogação, seja ligando no 135, seja pelo meu INSS, mas ele tem até 15 dias para fazer esse pedido de prorrogação. Nós sabemos que hoje, no período de pandemia, os pedidos eles estão sendo feitos e estão sendo já prorrogados automaticamente por 30 dias, né? Sabemos que hoje isso vai ser feito por um período de até 6 meses,
Mas, normalmente, é assim que funciona, né? A gente faz o pedido com até 15 dias, é marcada uma nova perícia para dizer se aquele segurado está incapaz ou não. No período de pandemia, enquanto as agências do INSS estão fechadas, o pedido de prorrogação, nesses casos, eles estão sendo automáticos. E nos primeiros pedidos, né, quando não se tem pedido de prorrogação, como que está sendo feito? Está sendo feito mediante anexo do próprio atestado do médico, cumprindo lá alguns requisitos, mas neste momento nós não estamos tendo perícia, né? Neste momento que eu digo, no momento de pandemia, não se está tendo perícia. Normalmente tem perícia, tanto para o pedido de prorrogação quanto para o primeiro pedido, tá bom? Importante ficar claro aí. Em relação à prorrogação do prazo, que a gente já comentou, né, que pode ser feito nos últimos 15 dias, através do telefone 135, pela internet ou comparecendo em uma das agências do INSS. Caso não concorde com o indeferimento do pedido de prorrogação, o que fazer? Da decisão do INSS, a cessação de indeferimento do benefício cabe recurso administrativo no prazo de 30 dias a contar da decisão. Não quero entrar com recurso administrativo, professor, o que eu faço? Pode entrar direto com uma ação previdenciária, mas saiba que, falando do limbo, teve uma alta, teve um benefício cessado, teve um benefício indeferido, enfim, não está recebendo nenhum benefício do INSS, se coloque à disposição da empresa. É importante você orientar isso ao seu segurado, ao empregado e documentar isso, tá bom? Estamos combinados? Ok, no nosso material, então. Aqui. O segurado que não concordar com o resultado da avaliação do qual dispõe o artigo 10, do parágrafo 10º desse artigo, poderá apresentar no prazo máximo de 30 dias recurso da decisão da administração perante o recurso do Seguro Social. A análise médica pericial, se necessária, será feita pelo assistente técnico médico da Junta de Recursos do Seguro Social. Gente, importantíssimo isso aqui. Perito diverso daquele que indeferiu o benefício. Eu não sei vocês, mas no escritório, o que normalmente acontece? A empregada, a segurada, passa pela perícia do INSS e normalmente, assim, a gente sabe que tem peritos e peritos, né? Mas já aconteceu, e não foi um caso, foram vários casos no escritório, da cliente chegar e falar, doutora, aconteceu isso, eu tive o benefício indeferido, tive o benefício cessado, e falaram para eu procurar um advogado, agora eu procurei a senhora, porque diz que eu tenho um prazo aí de 30 dias para recorrer. E aí você fala, né, vamos fazer um recurso, ou da possibilidade de entrar com ação judicial, enfim, cada advogado tem a sua estratégia. E muitas vezes o segurado, o empregado, ele olha para você e fala assim, doutor, eu não quero de novo passar pela perícia médica. E aí você fala, mas, senhora Tícia, por que a senhora não quer passar lá? Doutor, você não sabe o que o perito fez comigo. O perito me humilhou, ele nem olhou na minha cara. Sabe, eu fui falar para ele do que eu estava sentindo, ele nem me deu atenção, ele nem me examinou. Enfim, como que fica essa situação? A gente precisa, sim, orientar para essa cliente que quem vai fazer a perícia dela não é o mesmo médico, que será outro médico. Eu falo que, olha, só esse ano eu tive 3 casos no escritório, 3 casos, que inclusive uma pessoa chegou a desistir de entrar com o processo e depois acabou, eu expliquei tudo de novo para ela pela 10ª vez, né, que não seria o mesmo perito, que ela iria passar por um outro perito. Ela falou, então tá bom, doutora, mas eu não vou ver mais aquele perito não, né? Não, é o outro perito. Então tá bom. Por que isso? Porque, gente, às vezes a pessoa, ela, de fato, ela se sente magoada, sabe? Ela sabe do problema dela, e aí vem um perito e diz, não, você tá boa, enfim, acaba atingindo as pessoas. Então, importantíssimo orientar o seu cliente de que, olha, eu vou entrar com uma ação judicial, por exemplo, não vai ser o mesmo perito, fique tranquilo, não vai ser o mesmo perito que foi lá do INSS, tá? Importante isso. No nosso material. Aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez. O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou aposentadoria concedida judicialmente ou administrativamente, observado o disposto no artigo 101 desta lei. Doutor, o que é isso? É a famoso pente fino, não é mesmo? Quantos segurados foram convocados aí? Nós tivemos até
uma alteração do inciso 1, depois foi revogado, né, pela medida provisória. Então, o artigo 101 ele fala o seguinte, que estabelece o aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenha retornado às atividades estarão isentos de exame médico a cargo da Previdência Social. E importantíssimo que o advogado conheça esse artigo. Aí, o inciso 1, que teve alteração, né, pela medida provisória 871, que foi convertida na lei 13.486, enfim, após completarem 55 anos ou mais de idade e quando decorrido 15 anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que precedeu, ou após completarem 60 anos de idade. Doutor, está cumprindo algum desses dois requisitos, não pode ser convocado mais para a perícia médica. Atenção, cuidado com isso. Segurado chegou no seu escritório, tem alguma dessas características, você já sabe, não pode ser convocado pela perícia médica. Outro ponto importantíssimo, benefício cessado. O que eu devo fazer? Recurso administrativo, novo pedido administrativo, propor ação judicial. Aqui não está proporação judicial, é proporação judicial em face do INSS e em face do empregador. Por quê? Recurso administrativo. Posso fazer? Se estiver dentro do prazo de 30 dias, eu posso fazer. É viável fazer? Não sei, depende da sua região. Vê aí o que você normalmente toma como estratégia. Eu, particularmente, não costumo fazer recurso administrativo. Prefiro já ir direto para o judicial, que no meu entender é mais rápido, mas cada um tem o seu entendimento. Posso fazer um novo pedido administrativo? Eu posso, só que tem que lembrar que para fazer um novo pedido administrativo, eu tenho que esperar os 30 dias do recurso, né? Porque enquanto está o prazo de recurso aberto, eu não consigo fazer um novo pedido, e aí eu faço um novo pedido após o prazo de 30 dias. Posso propor uma ação judicial? Posso propor ação judicial em face do INSS. E aqui, caberia uma ação judicial em face da empresa? Se esse segurado foi para a empresa e a empresa diz que ele está inapto para o trabalho, se esse segurado, se esse empregado está sem receber benefício previdenciário e está sem receber salário, eu posso propor uma ação judicial em face também do empregador, que é denominado lá na Justiça do Trabalho como reclamação trabalhista. Outra situação, eu sei que tem muitos advogados previdenciaristas assistindo aí, é uma pergunta que chegou para mim no Instagram essa semana. Professor, eu estou numa situação de limbo, eu preciso fazer uma ação trabalhista, né, lá na Justiça do Trabalho, e eu gostaria de saber qual o nome da ação. Doutor, fomos para a Justiça do Trabalho entrar com uma ação? Todas as ações na Justiça do Trabalho, elas são chamadas de reclamação trabalhista. O nome da ação é reclamação trabalhista. Se você quiser colocar reclamação trabalhista, limbo jurídico previdenciário trabalhista, tá errado? Não, pode. Se for um caso, uma reclamação trabalhista, por exemplo, de justa causa, reclamação trabalhista, reversão de justa causa, reclamação trabalhista, rescisão indireta, posso dar esses nomes para que o juiz, na hora que ele bata o olho na inicial, ele consiga entender? Posso. Só que estou na dúvida, eu não sei o que fazer. Posso colocar só reclamação trabalhista? Pode colocar só reclamação trabalhista, tá bom? Importante dica. No nosso material aqui, que a gente colocou agora, então, a gente já falou que, então, cabe recurso administrativo, se tiver dentro, aí, lógico, do prazo dos 30 dias. Novo pedido de recurso administrativo, se já passou o prazo dos 30 dias, né? Posso propor ação judicial? Posso propor ação judicial também. Lógico, né, que a gente não vai fazer um recurso administrativo e entrar com uma ação em face do INSS. Ou você faz um recurso administrativo, ou você vai entrar com a ação. Vou entrar com os dois para ver qual o resultado sai primeiro, qual o melhor. Não tem como, tá? Ou você faz um, ou você faz outro. Os efeitos trabalhistas após a alta médica. Com a alta médica, o contrato de trabalho volta a surtir os seus efeitos. O empregado, ele tem direito a todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria que pertencia na empresa. O que é isso? O empregado, ele ficou 5 anos recebendo aposentadoria por invalidez permanente. Enfim, agora foi convocada lá pelo pente fino e obteve alta previdenciária. Essa empregada, ela volta para a empresa e todos os direitos que ela tinha enquanto empregada daquela empresa, naquela categoria, permanece a ela. Teve alteração de salário desses empregados, permanece a alteração de salário para ela também.
Tanto que, em todos os casos, eu oriento que o empregador, por exemplo, estou prestando uma assessoria para o empregador. Eu tenho que falar para ele o seguinte: empregador, mantenha esse empregado que está recebendo o benefício previdenciário na sua folha de pagamento. Mas, doutor, ele não tem salário, por que eu vou manter ele na folha de pagamento? Exatamente para isso, para que a empresa consiga controlar, inclusive fazer aí a gestão dos empregados que também estão afastados pelo INSS. Recomendo que isso seja feito sempre. Nosso material, então... Em caso de seguro-doença ou auxílio-enfermidade, o empregado é considerado em licença não remunerada durante o prazo desse benefício. Doutores, o que eu comentei com vocês já hoje, recurso administrativo e ação judicial não possui efeito suspensivo. O contrato de trabalho ele continua correndo, toma bastante cuidado com isso. Agora vamos lá. O que tem mais valor? O atestado do perito do INSS ou do médico do trabalho? O que tem mais valor? A alta previdenciária ou o atestado de saúde ocupacional? Nós temos uma lei, gente, uma lei de 49, a lei 605 de 49. Lá no seu artigo 6º, parágrafo 2º, ela diz expressamente sobre a ordem hierárquica dos atestados. E não bastasse isso, nós temos uma súmula, que é a súmula 15 do Tribunal Superior do Trabalho, que fala que essa ordem hierárquica dos atestados, ela deve ser respeitada. O que diz, então, essa lei 605? Dá uma olhada no nosso material. Ela fala o seguinte, que a doença será comprovada mediante atestado médico da instituição da Previdência Social, ou seja, do INSS, a que estiver filiado o empregado, e na falta deste, e sucessivamente, do médico do Serviço Social e Comércio ou da indústria, de médico da empresa, aqui ó, médico da empresa, ou por ele designado, de médico a serviço à representação federal, estadual ou municipal, incumbido de saúde e higiene de saúde pública, tá aqui o médico do SUS, ou não existindo este na localidade em que trabalhar, o médico de sua escolha. Quem é o médico de sua escolha? É aquele médico do paciente, que nós chamamos de médico assistente. Se você for entrar com uma reclamação trabalhista, uma ação de direito médico, enfim, qualquer tipo de ação que você for falar, for se referir ao médico que atende o paciente, esse médico ele é denominado médico assistente, ok? Então, eu coloquei aqui, fiz uma tabelinha para facilitar o entendimento da ordem hierárquica dos atestados. Então, perito do INSS, médico do trabalho, médico do SUS, médico da sua escolha. Aqui eu trouxe para vocês também a súmula 15 do Tribunal Superior do Trabalho, que a gente já comentou sobre ela, e ela fala expressamente que a justificação da ausência do empregado, motivada por doença para a percepção do salário enfermidade e da remuneração do repouso semanal, deve observar a ordem preferencial dos atestados médicos estabelecidos em lei. Olhem só a importância. Não bastasse isso, anotem aí para vocês darem uma olhada também. Nós temos a súmula 32 do Tribunal Superior do Trabalho, que fala, gente, essa questão da importância do empregado se colocar à disposição do empregador sob pena de demissão por abandono de emprego. Por que eu estou fazendo questão de colocar para vocês qual a súmula que diz isso? Porque eu já tive que mostrar para o empregado, buscar lá no site, a súmula para mostrar para ele, falou, olha, não sou eu que estou dizendo. Quem diz que você precisa se colocar à disposição da empresa é o Tribunal Superior do Trabalho, é a Justiça que diz isso. Porque às vezes, muitas vezes, o cliente não entende. Ele fala, doutor, mas você vai recorrer para mim, tá tudo certo. E ele acha que o fato de você estar fazendo alguma coisa, porque é assim que ele fala, ela está fazendo alguma coisa lá com o INSS. Ela entrou com ação, ela entrou com recurso, ela está fazendo alguma coisa lá contra eles. E aí, isso tem efeito suspensivo? Não, então a gente precisa tomar cuidado com isso. E agora, para finalizar o nosso encontro, eu coloquei aqui no nosso material contrato de honorários. Gente, importante falar sobre isso, né? Afinal, a advogado vive para fechar contrato de honorários. Então, olha, notificação extrajudicial, ação previdenciária, reclamação trabalhista e ação em face do plano de saúde. O que acontece? Quando vocês estiverem atendendo um cliente, façam uma entrevista minuciosa com esse cliente. Porque, às vezes, você vai encontrar direitos que esse cliente tem, que, às vezes, ele não sabe. Ele não sabe. Então, assim, chegou no seu escritório, pergunte a ele.
Pergunte se ele se colocou à disposição da empresa, se ele não se colocou. Você pode também orientá-lo a encaminhar um e-mail para a empresa. Só que esse e-mail, às vezes ele não sabe redigir tão bem, enfim, uma notificação extrajudicial, ela tem mais peso. Feita por um advogado, então com a assinatura de um advogado, um peso ainda maior. E aí você me fala o seguinte, mas Ariovânia, eu vou mandar uma notificação para a empresa, e aí? Quer dizer, eu vou deixar de entrar com uma reclamação trabalhista? Como que fica? Eu vou ganhar menos ou eu não vou ganhar nada? Não, doutor. Não, doutora, pelo menos o meu pensamento não é esse. Primeiro porque, se eu estou fechando uma notificação extrajudicial, é um serviço que eu, enquanto advogada, estou prestando. Posso cobrar? Devo. Então, vou cobrar da notificação extrajudicial. Aí o segundo questionamento é o seguinte, mas Ariovânia, ele está sem receber benefício previdenciário, ele está recebendo salário, ele vai me pagar com o quê? Bom, ele está sem receber esses benefícios de fato. Preciso receber essa notificação extrajudicial agora? Não. Posso condicionar isso ao meu cliente, combinar com ele que ele me pague quando sair a ação trabalhista ou ação previdenciária, ou vincular os dois nesse contrato, ou então, se surtir efeito essa notificação extrajudicial e se a empresa aceitar ele de volta, colocar ele em outra função, ou seja, se ele voltar a trabalhar, se ele voltar a receber esse salário. Então, assim, fato é, esse empregado, ele vai receber de algum lugar. Tenha certeza disso, porque ele não vai ficar sem nenhum benefício, sem receber da empresa, enfim, ele vai receber, isso é fato. Então, por isso que é um cliente que, no meu entender, é um cliente muito bom para o escritório, porque rende bons honorários. E mais, nós temos condições de resolver a situação daquele cliente. E advogada nada mais é do que uma pessoa que resolve problemas. Então, nós vamos resolver o problema desse cliente? Nós vamos resolver. E assim, vamos ganhar honorários? Vamos. Mas, principalmente, vamos restabelecer a saúde, a dignidade de uma pessoa. Ou seja, nós vamos trazer para ela aquilo que é o bem da vida dela. Então, por isso que eu também resolvi incluir essa questão do direito médico nesses cursos, falando um pouquinho sobre isso com vocês, porque é a realidade do meu escritório, e eu tenho certeza que é a realidade do escritório de vocês. Só que muitas vezes, por falta de conhecimento, às vezes a gente acaba deixando passar, não é mesmo? Então, o cliente chegou no seu escritório, pode fechar o contrato de honorários com ele, estabelece esse valor, estabelece eventualmente até um percentual. Se você não iria entrar com uma reclamação trabalhista, pedindo o restabelecimento dele na empresa, que ele volte a trabalhar e que a empresa pague esse período que ele ficou sem trabalhar, que ele ficou no limbo, você pode pedir a mesma coisa na notificação extrajudicial. Então, você pode cobrar para a notificação extrajudicial, eventualmente, porque ela vai te dar uma base para a reclamação trabalhista também, ou você pode não cobrar e embutir isso na reclamação trabalhista, enfim, fica a seu critério. Eu coloquei no material de vocês um link onde vocês vão conseguir acessar a tabela de honorários da OAB. Aqui eu coloquei a dos honorários de São Paulo, cada estado tem o seu, e aí vocês procuram se tiver colegas que são de outros estados. Mas o importante é, você precisa cobrar. Eventualmente, você pode condicionar. Olha, se a empresa receber você de volta, se ela te pagar aos atrasados, você me paga tanto, lógico, respeitando sempre a tabela da OAB, mas não vejo problema nisso. Por quê? Porque é um serviço que o advogado está prestando e está prestando com eficiência. Então, assim, no meu entender, ok, é possível cobrar. E mais, o advogado vai fazer um trabalho técnico. A probabilidade do advogado conseguir, ela é muito maior do que um simples e-mail do próprio reclamante, da própria reclamante. Pode mandar e-mail? Pode. Eventualmente a pessoa não quer pagar, não tem condições, está com receio. Posso mandar um e-mail, posso, enfim, mandar um WhatsApp. Saiba que, para essas ações, é importantíssimo ter prova, ok? Prova dessa situação. Bom, gente, é o que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Eu acredito que essa situação aqui, que está no material, esse contrato, notificação extrajudicial que a gente falou, o curso é de introdução, então a gente falou de uma forma bem superficial. Em relação à ação previdenciária também, acho que está ok. Reclamação trabalhista, gente, reclamação trabalhista dá para pedir dano moral. É possível pedir rescisão indireta? É possível. Dá para pedir, eventualmente, dano moral? Dano material, eventualmente sim, dá para pedir dano moral, sim. Enfim, tem bastante coisa que a gente conseguiria desenvolver dentro da reclamação trabalhista propriamente dito, os salários atrasados, planos de saúde, enfim. Ação em face do plano de saúde, então, ou seja, tem algum tratamento que precisa ser feito para aquele segurado, para aquele empregado, para aquele consumidor e não está sendo feito, é possível sim uma ação em face ao plano de saúde também. Aqui foi bem uma introdução
né, de forma geral do que é o limbo, dos reflexos dele. Espero que vocês tenham gostado do curso. Eu desejo para vocês muito sucesso, tá? Deixei aqui no material de vocês também os meus contatos e uma mensagem: é fazendo que se aprende a fazer, que se aprende aquilo que se deve aprender a fazer. Eu gosto muito dessa mensagem, porque, de fato, eu entendo que é bem isso, né? Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente tem receio, não sei, não vou. Quantos advogados trabalhistas que eu vejo falando, eu quero atuar na previdenciária, mas não sei, nunca fiz. É fazendo que se aprende a fazer. Quantos advogados previdenciaristas que querem atuar na trabalhista, principalmente quando se fala do limbo jurídico, e aí fala, nunca sei, nunca fiz, nunca vi, não sei nem como que é, não sei nem a competência, não sei nada. E aí, é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Lógico, temos que ter responsabilidade, temos que estudar o assunto para, né, poder colocar a mão na massa, digamos assim. Mas, gente, não dá para ter medo, né? É fazendo que se aprende a fazer. E deixei aqui para vocês também, então, os meus contatos, né? O Instagram, ariovania.sanoadv. Será um prazer ter vocês lá. O meu e-mail, ariovania@sanoadv.com.br. E aqui esse link também, se vocês clicarem, vocês vão ter aí todas as minhas redes sociais, meus contatos, enfim. Eu estou à disposição de vocês. Espero que esse curso tenha sido útil para você. Eu te desejo muito sucesso, um forte abraço e até mais.